A dublagem brasileira é um assunto que volta e meia eu gosto de abordar aqui no canal. Eu já falei de tretas na dublagem, já falei de dublagens duvidosas, já falei das melhores dublagens e com certeza eu já falei muito sobre dublagens perdidas. E hoje vamos falar mais um pouco sobre dublagens perdidas, pois eu quero trazer alguns casos que são muito interessantes e que com certeza vão chamar a atenção de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro tema. Vamos começar com uma das dublagens mais raras que eu já abordei aqui no canal, a versão dublada de Let It Be, o icônico filme dos Beatles. Let It Be foi o quinto e último filme da banda e foi lançado em maio de 1970. O longa-metragem captura diversos momentos mais intimistas durante as gravações do álbum que leva o mesmo nome. No Brasil, este filme chegou a ser lançado nos cinemas e também foi exibido pela TV Tupi entre 1974 e 1976. A exibição na Tupi é particularmente interessante, já que naquela época a TV brasileira estava em plena expansão, e as dublagens eram uma parte essencial para começar a popularizar o conteúdo internacional. Então esse filme foi um dos conteúdos que também ganhou uma dublagem, justamente para tentar ampliar o público e tornar o consumo desse conteúdo muito mais acessível. De acordo com algumas fontes, também houve uma exibição única na TV Globo. Mas a grande questão aqui é, onde estão as cópias dessa dublagem? A dublagem foi realizada pela Televox. Apenas um único trecho dessa dublagem sobreviveu ao tempo, e ele foi publicado no YouTube por um canal chamado Aguina. Contudo, infelizmente, esse vídeo acabou sendo deletado ou se tornou privado, não dá pra saber ao certo, mas o fato é que a gente não consegue mais assistir a esse vídeo no YouTube. No entanto, como de vez em quando acontece na internet, alguns usuários acabaram salvando esse conteúdo. Tanto é que um dos locais em que eu vi esse vídeo, e que não faz muito tempo, foi no finado Twitter. Mas eu imagino que vocês já sabem que a rede social está bloqueada no país, então eu não consegui acessar dessa vez para pegar o vídeo e mostrar aqui para vocês. Mas eu adoraria, e se você está fora do Brasil, provavelmente vai conseguir encontrar o trecho com certa tranquilidade nessa rede social. Quando a gente assistia aquele vídeo, a impressão que dava é que não havia voice-over, pois não dava para ouvir o áudio original de fundo bem baixinho, igual acontece quando assistimos algum programa do Discovery Channel ou do History. A impressão que dava é que a gente só escutava os efeitos sonoros originais, enquanto o áudio das vozes parecia ser 100% em português, algo que sugere um trabalho de dublagem muito aprimorado para aquela época. Outros filmes dos Beatles, como A Hard Day's Night, Help e Yellow Submarine, também receberam dublagens em português. Porém, o caso de Let It Be se destaca pela sua raridade. É um material muito difícil de ter acesso e por isso ele se torna tão interessante. Agora, mudando de tema, mas permanecendo nesse universo dos Beatles, vamos falar de uma série animada chamada The Beatles Cartoons. Nos anos 60, os Beatles estavam em alta. Na real, em alta não define. Eles eram provavelmente as pessoas mais populares do planeta naquela época. Então, além da música que já estava bombando no planeta inteiro e dos filmes e documentários que eu mencionei no tópico anterior, existiram diversos outros produtos multimídia relacionados à banda. E entre eles, existiu esse desenho animado que ganhou exibição aqui no Brasil pela TV Tupi aos sábados às 6:30 da tarde, com o patrocínio dos Brinquedos da Estrela. Essa série animada foi composta por 3 temporadas e trouxe uma representação bastante caricata dos Beatles. Cada episódio era baseado em uma das canções do grupo e tinha uma duração média de 10 minutos. Além disso, havia um segmento especial chamado Sing Along, onde uma sequência musical dos Beatles era exibida com letra na tela para incentivar o público a cantar junto. Nos Estados Unidos, a série foi um sucesso absoluto, alcançando 52% de audiência no canal ABC e superando até os populares
desenhos de super-heróis daquela época. Aqui no Brasil, a divulgação para a estreia desse desenho também foi bem grande. Naquela época, ele foi exibido por um tempo na TV Rio e na TV Tupi, mas infelizmente a dublagem brasileira da série se tornou uma lost media completa. Não há registro de nenhum episódio com a dublagem brasileira, e o que encontramos hoje na internet são apenas dublagens realizadas por fãs. Agora, mudando de assunto e dessa vez para algo que não tem nada a ver com os Beatles, vamos falar sobre Esquimo, uma sitcom mexicana que fez bastante sucesso na Nickelodeon da América Latina lá pela metade dos anos 2000. Inclusive, Esquimo é o nome de um dos meus picolés favoritos, de uma marca chamada Gelone, que é uma marca bem famosa aqui na região onde eu moro. Eu não sei se o sorvete Esquimo era vendido no Brasil todo, mas eu fiquei com essa dúvida, então se puderem me ajudar e deixar nos comentários essa resposta, eu vou agradecer bastante. Essa série estreou no Brasil em 25 de outubro de 2006 e contou com 4 temporadas ao todo. Sua história acompanhava as aventuras de Fito e Tavo, 2 adolescentes que administravam uma lanchonete chamada Esquimo. Essa série era aquela típica comédia infanto-adolescente da Nickelodeon, mas era interessante justamente por não se tratar de uma produção dos Estados Unidos. Apesar do sucesso da série, a dublagem brasileira de Esquimo também está parcialmente perdida. Atualmente, apenas 2 episódios dublados estão disponíveis, e mesmo assim, essa dublagem está incompleta. Temos a primeira metade do primeiro episódio, chamado A Inspeção, e um trecho do episódio O Aniversário de Fito. Esse vale a pena pontuar porque ele conta com a participação especial de Maria Antonieta de las Nieves, a nossa querida Chiquinha do Chaves. Outra coisa interessante é que a versão brasileira da abertura foi interpretada pela banda NX0, e essa ainda pode ser encontrada com certa facilidade no YouTube. Encontrar episódios de Esquimo que estejam completos e com a dublagem brasileira é uma tarefa quase impossível hoje em dia. Agora, um tópico que eu sempre quis comentar aqui no canal, e eu acho que este é um bom momento. Andersen Monogatari, um filme de anime de 1968, produzido pela Toei Animation, é uma adaptação livre das histórias do famoso escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, com destaque para contos clássicos como Os Sapatos Vermelhos e A Pequena Vendedora de Fósforos. Andersen Monogatari foi exibido uma única vez no Brasil durante a manhã na TV Record, e ele serviu como um tapa-buraco para a emissora naquela ocasião específica. E justamente por ter tido uma exibição muito pontual, a dublagem brasileira do filme é considerada perdida. E eu sou doido para ver esse filme dublado, pois eu gosto bastante dessas histórias. Eu já assisti esse filme em japonês, mas eu tenho muita curiosidade de saber como ficaram as vozes na versão em português. Existem rumores de que alguns colecionadores possuem cópias dessa dublagem, mas infelizmente eles não compartilham na internet. Essas supostas cópias, se é que elas existem, estão guardadas a 7 chaves e dificilmente serão disponibilizadas para o público em geral. Então isso significa que para a maioria das pessoas, essa versão dublada é totalmente inacessível. Para finalizar, eu quero citar um tópico que é muito nostálgico para mim e que descobri recentemente que a maioria esmagadora da dublagem desse desenho está perdida. Papai Castor, ou foi uma série animada franco-canadense baseada nos livros infantis de Paul Faucher. A série foi ao ar originalmente entre 1993 e 1995, com uma terceira temporada lançada de forma isolada em 2002. E no Brasil, Papai Castor foi exibido pela TV Cultura dentro do programa Cocoricó em 1996. A dublagem brasileira dessa série foi realizada pelo estúdio Cione, sob a direção de Nair Silva. E eu me lembro como se fosse ontem, que eu tinha um VHS de uma promoção chamada Videoteca Mabel. Essa promoção da Videoteca Mabel consistia em comprar um produto da Mabel e ganhar uma fita VHS infantil como brinde. Eu me lembro que esse produto era um salgadinho, mas a Mabel é muito mais conhecida por suas bolachas ou biscoitos, mas eu tenho essa memória de ser um salgadinho, e eu não sei se essa memória é falsa, mas o que eu tenho certeza é que essa fita vinha colada dentro do pacote. Eu tive diversas delas, quase não se encontra a imagem na internet. Por muito tempo eu me perguntei se isso não era um delírio da minha cabeça, mas um dia eu encontrei essa do Gasparzinho sendo vendida na Shopee, e isso confirmou que de fato essa coleção toda existiu. Mas o que importa aqui para esse tópico é que uma dessas fitas
fitas VHS era justamente do Papai Castor. Foi lá que eu conheci o desenho antes mesmo da TV Cultura, e eu adorava assistir, eu achava muito legal, muito fofinho, e eu sinto muita nostalgia com isso. Fiquei bem triste quando eu descobri que apenas a dublagem do episódio Mística está disponível no YouTube, e esse episódio, que foi capturado de uma exibição da TV Cultura, foi publicado pelo canal Larikid em 2006. Faz muito tempo. Tirando esse que sobreviveu ao tempo, as dublagens de todos os outros episódios estão disponíveis. Talvez existam VHS com um ou outro capítulo com colecionadores ou em sebos, mas por enquanto dá pra confirmar que a maior parte dessa dublagem infelizmente desapareceu. E por hoje é só, meus amigos, eu espero que tenham gostado dos tópicos, sei que tem muitas sugestões que vocês enviaram que eu ainda não abordei, e eu sei que vocês vão colocar mais sugestões aí nos comentários, então não se preocupem, pois essa série de dublagens perdidas ainda vai muito longe. Para quem não assistiu os outros vídeos sobre esse tema, eu vou deixar uma playlist aparecendo como sugestão de conteúdo na tela. Vale muito a pena conferir porque tem vários tópicos interessantíssimos. Eu também estou com uma meta de finalizar 2024 com 20 mil inscritos, então se você tá vendo este vídeo e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo também e ajude o projeto a crescer. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.